Boa tarde para vocês. A primeira coisa que eu quero dizer é muito obrigado de vocês estarem aqui nesse momento, nesse espaço, né? Com tantas coisas para a gente ver, visitar, vocês vieram aqui escutar a gente. Então, muito obrigado, tá? Nós vamos falar sobre esse tema que vocês já sabem, que é a cárie dental, um consenso latino-americano e caribenho. Onde a gente está nesse momento, nesse consenso e para onde a gente está caminhando. É um trabalho super bacana, espero que vocês gostem. Estamos aqui o professor Fábio Sampaio, da Federal da Paraíba, e eu que sou Marcelo Bonecker, da Pediatria da USP de São Paulo, tá bom? Bom, por que a gente resolveu fazer um consenso latino-americano sobre cárie dentária? Primeira coisa é porque todo mundo sabe que a cárie dentária é possível de ser prevenida. Ninguém precisa ter cárie, a gente tem como prevenir cárie, né? E a segunda coisa é que não existem recomendações de prevenção de cárie para a América Latina toda, que é México até Argentina, incluindo o Caribe e as Ilhas do Caribe. Então a gente está fazendo um trabalho para envolver toda essa região do mundo. É uma área bem grande, vocês vão ver o que a gente já andou fazendo. Para vocês terem uma ideia, só para a gente lembrar, né? América Latina e Caribe são 33 países, mais 15 territórios autônomos. São 650 milhões de habitantes e 9% da população mundial. Então a gente está fazendo um trabalho para impactar em 10% da população mundial. Tá? 82% de taxa de urbanização. E como todo mundo sabe, nessa região, México, Argentina, nós temos vários problemas econômicos, isso é uma grande barreira, porque a cárie está associada com questões socioeconômicas. Né? Tá todo mundo ouvindo bem nesse ritmo que eu estou falando? Ok, então vamos lá. Olha o que eu fiz. Tá bom, eu vou ficar do lado de cá, então. Bom, como é que a gente resolveu fazer esse consenso, fazer esse documento? A primeira coisa que a gente foi fazer foi buscar as bases bibliográficas. Né? Vamos buscar o que a gente tem de informação nessa região, por meio dos artigos, né? O que a gente tem de informação sobre prevalência de cárie, quantidade de cárie que tem, se a cárie causa impacto na qualidade de vida das pessoas, quais são os fatores de risco que causam cárie nessa região nossa, quais são as estratégias de prevenção e de tratamento. Então, o que a gente fez? A gente dividiu em 4 grupos. Convidamos vários experts, vários professores, pesquisadores sobre esses assuntos na América Latina e esses grupos produziram documentos. Vocês estão vendo um QR Code aqui em cima? Esse QR Code é do artigo em inglês, mas também está em português, o mesmo artigo, tá? E aí um grupo trabalhou sobre a prevalência de cárie e o impacto na qualidade de vida, e eu vou mostrar para vocês um resultado preliminar. Deixa só copiarem o QR Code ali. Deu certo? Tem que aproximar. Se aproximou a câmera, não deu? Bom. Tá tudo no site, eu vou passar o site para vocês, estão todos os documentos lá também. Olha, só para vocês terem uma ideia, né? A distribuição de cárie nessa região. Veja, as cores mais escuras, países com mais prevalência de cárie. As cores mais claras, país com menos prevalência de cárie. E o Brasil está bem, ele está baixo, mas ainda pode melhorar, né? O segundo grupo foi estudar quais são os fatores de risco que têm causado cárie nessa região. E claro, né, o fator socioeconômico é o fator mais preponderante. País que tem, população que tem, cidade que tem, grupos etários que têm problema socioeconômico, tem mais doenças crônicas, entre elas a cárie. Vocês podem olhar por esse gráfico aqui a diferença. Países com muito bom poder socioeconômico, Estados Unidos, Itália, França, Espanha, tem menos cárie. Quem tem mais cárie? El Salvador, Venezuela, Peru, Bolívia e assim vai, tá? Então a gente também conseguiu identificar isso e a gente também conseguiu identificar vários outros fatores que causam cárie que a gente não vai ter tempo de discutir agora. Mas vocês sabem, açúcar, alto consumo de açúcar, com certeza, e falta de higiene bucal adequada, tá? Muito bom. Aí a gente tem um terceiro grupo que foi estudar estratégias preventivas. O que tem de estratégia preventiva sendo feita nessa região da América Latina e Caribe? Bom, restrição de açúcar, tem alguns países que já trabalham com essa estratégia. Eu não sei se vocês estão acompanhando na televisão, mas recentemente tem tido um comercial
dizendo que a partir de outubro deste ano, nós vamos ter nas embalagens dos produtos aqui no Brasil uma tarja preta para sinalizar os produtos que não são saudáveis. Então, isso já é um bom começo aqui para o Brasil, para a gente poder identificar na embalagem se o produto é saudável ou não e por que ele é ou não saudável, tá? A gente também tem os flúor sistêmicos, né? Então, aqui é o mapa do flúor sistêmico, da distribuição de flúor sistêmico. O Brasil, por exemplo, usa água fluoretada, mas a gente não tem água fluoretada no Brasil inteiro, mas é o meio sistêmico que se usa. Outros países usam o sal, a grande maioria usa o sal na América Latina, e olha que incrível, né? A Argentina e as Guianas não têm nenhum sistema público de fluoretação, nem o sal, nem a água, tá? A gente também pode usar o flúor tópico através do dentifrício, excelente, e a gente também pode usar em algumas estratégias o selante oclusal para prevenir o desenvolvimento de lesão de cárie. E quando a gente foi observar quais eram as estratégias que estavam sendo utilizadas para restaurar os dentes com cárie nessa região da América Latina, a gente descobriu que tem uma variedade muito grande. Tem ionômero de vidro, tem resina fotopolimerizável, tem verniz fluoretado. Então, tem várias estratégias. Aqui, no caso da restauradora, não é o verniz fluoretado, né? Mas, principalmente, ionômero de vidro e resinas fotopolimerizáveis, usando a técnica restauradora traumática, o ART, muito utilizado na nossa região. Tudo isso aqui, no meu último slide, a gente vai ter um link, eu vou mostrar para vocês um link, que vocês podem entrar na casa de vocês e ter acesso a todas essas informações, escrito em português também, tá? Que é o site da nossa associação. Bom, então foi isso que a gente fez em 2019, 20 e 21. Reunimos esses 4 grupos, os grupos levantaram informações do que tem acontecido na América Latina, e aí a gente produziu esses artigos que eu mostrei para vocês, e eles estão aqui, ó, junto com o apoio de todas essas sociedades da América Latina. Como tem a PCD do Brasil, tem a PCDs dos outros países que nos ajudaram, algumas faculdades de odontologia nos ajudaram, tá? E aqui estão os 4 artigos, tá vendo? Um artigo sobre a prevalência e o impacto na qualidade de vida, o outro sobre fatores de risco, o outro sobre controle de cárie e o outro sobre o tratamento dessas lesões de cárie. Com isso, a gente consegue trazer para vocês essas informações que rapidamente eu discuti, e a gente consegue, a partir daí, então, criar um 5º artigo que tem os resumos e as recomendações para a América Latina. E a gente tem recomendações em nível geral e em nível específico, tá bom? E aqui está o artigo das recomendações, que é um grupo grande que trabalhou, porque reuniu tudo isso que foi coletado de evidência, para a gente poder fazer o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, assim, tem várias recomendações nesse documento, mas eu vou trazer algumas mais importantes para vocês e vou justificar por que elas são importantes. A primeira recomendação é a redução na quantidade de açúcar em alimentos, né? Porque, assim, tudo, gente, absolutamente tudo que a gente compra no supermercado hoje está rico em açúcar. Porque o açúcar, esse açúcar de pó branco, a gente não vê no produto, mas ele está lá. Por quê? Porque ele é um ótimo conservante. Então, o chá líquido tem açúcar, o chocolate, obviamente, tem açúcar, o biscoito tem açúcar, a batata chips tem açúcar, o ketchup tem açúcar, tudo tem açúcar para poder ter conservante naquele produto e ele durar bastante tempo na prateleira e na casa de vocês. E a gente precisa reduzir essa ingestão, não só pensando na cárie. A gente tem que pensar que consumir açúcar traz diabetes, traz obesidade, traz problemas cardíacos, não é? Então, assim, pensando na qualidade de vida, quanto menos açúcar a gente comer, melhor, para evitar doenças crônicas, tá bom? E uma outra recomendação geral que a gente tem é que os governos e as indústrias devem trabalhar em conjunto para tornar disponíveis cremes dentais anti-cárie fluoretado. Felizmente, no nosso país, a quase totalidade dos dentifrícios fabricados tem flúor, mas tem empresas que fabricam dentifrício sem flúor.
não serve para nada dentifrício sem flúor, tá certo? A quantidade de flúor que tem no dentifrício é segura e ela ajuda sim a proteger a cárie. Claro que ela não ajuda 100%. Se ela ajudasse 100%, ninguém mais ia ter cárie. Mas ela já ajuda numa medida possível para eliminar a cárie da boca das pessoas. Então, dentifrício fluoretado é uma estratégia extremamente importante e a gente vai recomendar isso sempre. E um terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é a questão do conhecimento da cárie. Quantos de nós realmente conhece a respeito da cárie dentária? Como ela se desenvolve, como que a gente previne a cárie dentária? A gente ouviu alguma coisa lá na faculdade. E eu não sei se vocês viram, mas recentemente no BBB, né? Eu não acompanhei, mas a gente ouviu na mídia, uma das BBBs era dentista, né? Tem gente fazendo assim, que sabe do que eu estou falando. E perguntaram para ela a respeito de cárie, e ela se enrolou inteira, não sabia explicar. Perguntaram para ela, arroz causa cárie, ela não sabia dizer se arroz... Olha que papelão! Nós não podemos passar mais por isso, né? Então, assim, o que a gente também está propondo, esse grupo? A gente está propondo que seja construído um documento, que o professor Fábio vai explicar para vocês, que uniformiza o conhecimento sobre a cárie dentária no Brasil nos currículos de faculdade de odontologia, para a gente aprender bem direitinho aquilo sobre cárie na faculdade, para a gente depois também ter uma boa formação. Paciente de vocês senta na cadeira, pergunta para vocês sobre cárie, você despista mais ou menos, não é legal, né? Cárie é o principal problema, a gente tem que saber como fazer. Então, por isso a gente está, o professor Fábio vai mostrar, nós estamos com um documento pronto, que vai ser avaliado agora, no mês de julho, sobre o ensino da cariologia no curso da graduação. Com essas 3 ações, a gente está querendo já impactar na região da América Latina e Caribe. Então, no dia 14 de outubro do ano passado, a gente fez, olha aqui, 14 de outubro, né? A gente fez uma ação chamada Call for Action, virtual. Gente, tinha 3.000 pessoas ligadas nesse dia. E tinha gente do mundo inteiro, porque a gente conseguiu divulgar por intermédio das mídias sociais que a gente estava fazendo esse trabalho e teve gente que se interessou para saber o que eles estão fazendo lá. Quem sabe eu também posso fazer no canto do mundo, né? Então, nesse dia, a gente falou em inglês e espanhol para as pessoas terem mais adesão, mas tem tradução de tudo isso para o português, né? E a gente trabalhou 3 aspectos que eu quero reforçar com vocês. O primeiro, a gente começou uma ação na América Latina e no Caribe, onde nós estamos querendo saber em quais países tem algum tipo de ação para diminuir o consumo de produtos com açúcar e quais desses países também tem alguma legislação que incentiva o uso do dentifrício fluoretado. Então, essa ação ela já está caminhando, a ideia nossa é que já temos questionários prontos, exatamente agora, no mês de julho, a gente vai mandar para os países, para pessoas chaves, né? Secretário de Saúde, ministro da Saúde, presidente de APCD, diretor de faculdade de odontologia, para que eles nos informem. No seu país, tem alguma lei vigorando para incentivar o consumo de dentifrício fluoretado e redução de produtos açucarados? Porque com isso a gente vai tentar no futuro, que é o próximo passo, construir regras e leis para dar suporte para esses países adotarem essas estratégias. A nossa segunda ação e a terceira, elas são bem parecidas, que é aquilo que eu estava explicando para vocês. Nós estamos criando documentos para que o ensino da cárie na faculdade de odontologia seja uniformizado, todo mundo tenha o mesmo conhecimento básico para poder saber como é cárie e entender de cárie. Porque assim, cada faculdade ensina de um jeito. Alguém aqui na faculdade tinha uma disciplina chamada cárie dentária? Você tinha, tá bem. Então assim, você vê, é 1 entre 60, né? Então, a gente aprende um pouquinho de cárie na patologia, um pouquinho de cárie na histologia, um pouquinho de cárie na odontopediatria, na dentística, mas a gente não tem um conhecimento de cárie sobre começo, meio e fim consistente. A gente não está querendo que criem disciplinas de cariologia, mas nós estamos querendo que as pessoas entendam que existe um currículo mínimo para entender cárie que ele seja dado dentro de um curso de odontologia. E isso está acontecendo, né, em espanhol, no idioma espanhol, na América Latina, e ao mesmo tempo em português aqui no Brasil, que o professor Fábio vai explicar para vocês, tá?
Então, qual é o objetivo dessas 3 ações que já estão acontecendo? É engajar pessoas interessadas, como vocês estão aqui sentados, vocês estão interessados em saber o que a gente está fazendo, né? Por quê? Porque a gente está tentando, a partir desses dados e conhecimentos que a gente tem, formular políticas, né? Orientar as equipes de saúde. O objetivo final qual que é? Reduzir a quantidade de cárie que a gente tem na nossa região. E para isso a gente está fazendo um plano regional, que vai incluir esses 33 países, como a gente comentou com vocês. Tá bem? Para isso, a gente tem apoio de todas essas faculdades de odontologia, de todas essas associações nacionais e internacionais do Brasil e de outros países da América Latina. Felizmente, a gente conseguiu agregar muitas associações que nos avaliam, que nos suportam, que nos dão apoio para a gente desenvolver o nosso trabalho e, assim, a gente está caminhando, né? Aqui está o link do site para vocês que queiram conhecer mais sobre esse trabalho. Nesse site, Cariology, né? A gente tem esses documentos que eu mostrei para vocês em português, inglês e espanhol. E tem muita informação a respeito do que a gente está fazendo. E é aberto para as pessoas que querem contribuir. Então, se alguém quiser, tem lá o link, vocês podem entrar em contato com a gente. Tá bom? Então, só quero terminar dizendo uma coisa. No dia 14 de outubro agora desse ano, um ano depois que a gente colocou essas 3 ações em andamento, nós vamos fazer um balanço do que a gente conquistou. Mas a gente vem fazendo reuniões a cada 2 meses e a gente sabe que a gente vai conseguir resultados bem positivos. Então, desde já, quem continuar seguindo esse link aqui, está convidado para assistir a nossa atividade no dia 14 de outubro desse ano, vai ser por webconferência, para vocês saberem o que a gente coletou de informações neste ano que a gente está vivendo, tá bom? Sejam bem-vindos. Obrigado, eu vou passar a palavra para o Fábio. Obrigado, professor Marcelo. Estão todos me ouvindo bem? Obrigado, professor Marcelo. É muito bom estar aqui, complementando essa palestra dele. Não, tá bem, esse aqui. Eu acho que estão ouvindo bem, não é isso? Eu vou falar um pouquinho dessa ação 3. Eu queria, antes de falar, saber aqui quem é estudante de odontologia aqui no momento. A gente tem uma plateia boa, né? Para vocês em especial que eu estou fazendo essa apresentação, porque a gente está vivendo um momento de transformação, uma espécie de reforma curricular, não sei se vocês sabem, mas o ano passado houve a publicação das novas diretrizes curriculares nacionais que orienta como deve ser ensinada a odontologia. E nós estamos numa campanha para formar profissionais que sejam generalistas, mais humanistas, tenham mais empatia, né, com recepção do paciente de um modelo mais fácil de compreensão. Então, nós estamos fazendo uma espécie de reforma curricular em nível nacional, né? E a gente sabe que tem muitas faculdades de odontologia aparecendo, e esse movimento é importante acontecer. Então, em sintonia com essa ação 3 que a Laorra está fazendo, a gente vem fazendo um trabalho em conjunto com a ABENO, a Associação Brasileira de Ensino Odontológico, que é, vamos dizer assim, a nossa entidade responsável por dar as orientações para que possamos ensinar odontologia de uma maneira mais adequada, com qualidade, né, dando um respaldo para a sociedade também. Então, eu sou responsável pela ação 3, eu não sou sozinho, também temos uma equipe de trabalho bem grande, né? Nós estamos montando um trabalho que é uma espécie de relatório para dar essas orientações, principalmente na questão do ensino cárie. Uma grande mudança que vai acontecer é que há uma tendência para a gente evitar o uso das especialidades durante o curso de graduação. Nós estamos enfocando nos agravos. Então, a gente não vai ter mais aquela história de clínica de dentística 1, dentística 2, mas são clínicas integradas que vão tentar fazer uma associação, uma integralização entre os diversos componentes curriculares, entre os diversos temas. Então, a cárie vai estar associada, a cariologia vai estar associada com a dentística, que vai estar associada com a pério. Há uma tendência da gente fazer um ensino mais efetivo. Por exemplo, um problema comum no ensino de odontologia é que muitas vezes a gente não vê o tratamento completo do paciente. O aluno vivencia a universidade
ele faz pério num paciente, mas ele não vê, por exemplo, quando há necessidade de prótese, aquele paciente colocando uma prótese. Ele faz endo, mas ele muitas vezes não vê também quando é colocada uma prótese unitária. E ele faz o atendimento odontopediátrico, mas muitas vezes não vê o atendimento ortodôntico daquele paciente, porque é um outro aluno que vê. Então, a gente tem uma tendência de ver as coisas muito fragmentadas. E a cariologia, ela não foi incorporada em todas as universidades. Eu acho isso lamentável. A gente tem um movimento já há algum tempo de introduzir a cariologia, e ela terminou sendo uma discussão muito filosófica em algumas instituições. Então, nós estamos no momento de revisão dos currículos, aproveitando que houve esse processo de novas diretrizes. Então, antes de dizer para onde vamos, eu tenho que fazer um pequeno recorte histórico do que está acontecendo. Nós estamos nos baseando em cima de documentos que a European Organization for Care Research estabeleceu há mais de 10 anos, juntamente com essas diretrizes curriculares nacionais. E nós estamos num processo, portanto, de revisão, tanto da cariologia, no ensino da cariologia no Brasil, como na América Latina. E nosso objetivo é sincronizar o ensino na Colômbia, no México, na Argentina, também com o que vai acontecer aqui no Brasil daqui para frente. Então, nós temos aqui o documento que eu falei para vocês das diretrizes. Esse documento é disponível nos sites da ABENO e também do Conselho Federal de Odontologia. Ele foi publicado em junho de 2021, que estabelece essa modificação da forma curricular. Isso não vai atingir vocês que já estão no curso, mas vai começar a haver workshops para que as novas turmas sejam incorporadas nesse modelo de ensino. Em outras palavras, a gente vai ter modificações a partir de 2022 no ensino da odontologia. E aproveitando esse indicativo, a gente está vendo que a importância do ensino por agravos, né, de cárie dental, da cárie dentária, doença periodontal, seja também integrada. Apesar da gente limitar no aspecto de um agravo, de uma doença, ela também não pode ser visualizada como sendo um problema único. A gente não vai falar da cárie como um dente cariado, mas como um indivíduo que possui uma patologia que, portanto, pode envolver outras situações. Então, é um processo de reformulação, inclusive, dos professores. Do mesmo jeito que os alunos não estão preparados, os professores também não. Então, essa é a nossa equipe de trabalho, coordenado por mim, pelo professor Marcelo e pela professora Ana Isabel Scavuzzi, da Bahia, ela é da Beno. É um trabalho que foi todo feito, por enquanto, de forma virtual, mas a partir da semana que vem começa a fazer os encontros presenciais. Então, essa é a nossa equipe de trabalho, com representantes de todas as regiões do país. Nós temos representantes de São Paulo, Minas, né, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, então todas as regiões do país, né, tem da região centro-oeste também de forma indireta. E nós temos dois conselheiros adicionais ad hoc, que é o professor Andreas Schulter, da Alemanha, que é quem coordenou a reforma curricular na Europa para a introdução da cariologia, e a Stefânia Martion, que é que coordena a ação 2 do ensino de cariologia na América Latina. Então, nossas reuniões foram virtuais e a gente vem tentando trabalhar um aspecto interessante. Do mesmo jeito que o professor Marcelo falou que uma pessoa estava no BBB, não sabia, um egresso, portanto, não sabia definir o que era cárie, né? Isso é preocupante, porque a cárie termina envolvendo aspectos preventivos e restauradores de boa parte do curso de odontologia. Se você não consegue definir exatamente, saber os fatores etiológicos, né, como que você vai explicar isso para os pacientes? Então, nós estamos preocupados porque algumas universidades introduziram a cariologia apenas para dizer que introduziram. Então, ficou uma coisa muito teórica. Então, a questão do trabalhar a cárie dentária não ficou envolvida, de fato, no processo de acompanhamento clínico. Não houve impacto nesse processo de construção da formação profissional. O que a gente quer é que a gente tenha, como tem a cada bolinha dessa, a passagem do profissional, futuro profissional em odontologia, adquirindo cada vez mais conhecimentos, como se fossem essas bolinhas aqui começando a ficar mais fortes, até que ele termine o curso, seja um egresso que tenha a cariologia incorporada na sua prática clínica, de introduzir a questão da prevenção,
seja ele ortodontista, cirurgião bucomaxilo, seja ele periodontista, seja ele qual for a sua especialidade, ele poder incorporar conhecimentos da cariologia na sua prática clínica. Esse é um dos principais pilares, né, de missões que a gente tem. Aqui a gente está colocando os documentos que a gente utilizou, alguns são disponíveis no site do Ministério, né? Tem as DCNs, como eu já falei, do CFO, o Consenso de Cariologia do ORCA, que é um documento que é publicado na Cario Research, ele só tem em inglês, infelizmente, mas o Caderno 17 é um documento que foi publicado em 2008 pelo Ministério da Saúde, é muito pouco divulgado, e esse documento é importantíssimo, você pode fazer o download no site do Ministério da Saúde, Caderno 17, e você vai lá, ele está sendo revisado no momento, né, mas ele tem lá as formas de protocolo que podem ser incorporadas, tanto no serviço público. Professor, eu sou do PSF, eu trabalho na unidade de saúde, eu tenho tanta dificuldade de fazer isso. Tem possibilidade, sim, de aplicar cariologia no seu âmbito de trabalho em serviço público, sem problema, né? E aqui fica uma confusão, inclusive quando o Marcelo fala, nós vamos padronizar a cariologia, o ensino da cárie no Brasil, a gente até nas terminologias estamos tentando fazer essa padronização. Não é que seja errado falar cárie dental, mas quando a gente pega as terminologias da BIREME, que é a oficial da língua portuguesa, o termo oficial de documentos, de maneira oficial, seria cárie dentária, né? Um pouco diferente, porque a gente traduz muito isso do inglês, né, diretamente. Então, isso foi o que aconteceu nessa ação 3. Nós abrimos uma consulta pública para o documento que produzimos. São 5 capítulos, envolvendo diferentes aspectos sobre o ensino de cárie. Essa primeira consulta pública terminou agora no dia 12 de junho, e nós vamos abrir novamente, já na próxima semana, no dia 9 de julho, através de um workshop presencial no Rio Grande do Sul, novamente esse documento para uma segunda rodada de introdução de sugestões. Esse documento, por sinal, esse evento da Beno, por sinal, ele é tanto presencial quanto virtual. Se alguém tiver interesse em participar, também pode se inscrever. O documento está disponível no site da Beno, né? Se vocês escanearem esse QR Code, vai ter acesso à possibilidade de fazer o download do documento, para vocês entenderem, principalmente, como é que a cárie dentária vai ser ensinada. Então, nós temos 5 capítulos. O capítulo 1 trabalha a questão de competências e habilidades que o cirurgião dentista deve ter para trabalhar a questão da cárie junto aos pacientes de uma maneira adequada. Competências para diagnóstico, para manejo, para decisão de tratamento. Tudo isso é referenciado dentro de bases científicas, com evidências científicas, seja ele em nível individual, em nível familiar, ou no serviço público, na coletividade. Então, a gente trabalha nos diferentes níveis que você pode prevenir e controlar a cárie em diferentes situações, seja você um cirurgião dentista do serviço público ou do serviço privado. No capítulo 2, nós trabalhamos uma linha de conteúdos que são essenciais para que a gente tenha um profissional, vamos dizer assim, com capacitação para entender a cárie dentária. Desde as suas questões etiológicas, como o professor Marcelo falou, da questão do açúcar, como fator modulador e quase determinante para que exista a cárie dentária, né? Para a questão da necessidade da escovação, principalmente a escovação noturna, com o uso de creme dental fluoretado, tudo isso é discutido no capítulo 2. No capítulo 3, a gente trabalha a questão de ciclos de vida. Por quê? Porque a cárie dentária ela é diferente numa criança de como é no adulto. Os fatores etiológicos de uma criança, muitas vezes, é a questão muito do açúcar, da exposição muito precoce ao açúcar. Já no paciente idoso, às vezes é medicamento. O medicamento pode provocar hipossalivação, isso vai gerar a possibilidade de maior risco à cárie. Então, são situações que a gente deve levar em consideração. Tem as gestantes, pacientes especiais, tudo isso é ligado aos ciclos de vida e a cárie, que a gente muitas vezes fala cárie e fica uma coisa muito geral. E você recebe pacientes, muitas vezes, de diferentes idades, e a abordagem deve ser diferente para cada uma dessas idades. No capítulo 4, vem uma situação de determinantes sociais para a cárie, que é muito em cima da ação 1. Como que é a questão da política nacional para o controle da cárie?
eu pergunto a vocês, vocês sabem defender a fluoretação de águas como forma de controle da cárie? Vocês conhecem o sistema de fluoretação de águas? Como é o mecanismo de ação do fluo quando a gente tem a fluoretação de águas? Muita gente pensa que ainda é sistêmico, você tem que beber a água para ela fazer o efeito, e não é só por conta disso, tem a questão tópica. O fluo age principalmente topicamente. Mesmo que você ingira a água fluoretada, como é o caso da água da Sabesp, de 1 ppm aqui em São Paulo, 0,7, esse fluo vai atuar porque ele volta via saliva para atuar topicamente. Então, apesar da gente chamar de ser um método sistêmico, ele atua topicamente. Então, a importância da gente no Brasil associar fluoretação de águas com o creme dental fluoretado, isso é fundamental. Eles não divergem, eles se complementam. É importantíssimo isso. Então, no capítulo 4, a gente discute muito essa questão dos determinantes sociais, e no capítulo 5 vem um glossário, porque muitas vezes você tem terminologias que você não sabe quando vai estudar, né? E aí o estudante fica meio que perdido, ou o coordenador de curso muitas vezes não sabe. O que é remoção seletiva de tecido cariado, né? No manejo de cárie? Eu nunca ouvi falar disso, então vai ter essas explicações nesse documento. Então, esse documento está disponível, vai ser discutido na semana que vem e vai ficar, obviamente, disponível depois para todos os cursos de odontologia, porque a gente quer que a cárie dentária seja, de fato, discutida, ensinada, e possamos ter no futuro egressos que possam ir ao BBB e poder responder claramente o que é a cárie dentária e como assim a gente pode controlar. A gente quer uma população cada vez mais saúde e saúde plena, né? Não só na questão da cárie, na doença periodontal e assim por diante. Então, muito obrigado pela oportunidade, por nos ouvir, né? Quase a gente não ouve, né? A gente quando está falando assim, mas vocês estão ouvindo. Então, é uma experiência realmente curiosa, mas muito obrigado pela atenção.